Olá, crianças! Hoje é a nossa aula de empreendedorismo, certo? E agora é a nossa aula 2, porque a nossa aula 1 nós falamos sobre sonhar, né? O desejo de ter alguma coisa, o desejo de ser alguma coisa, como conseguir alcançar esse sonho, que esse sonho pode ser a curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? E hoje nós vamos falar sobre ser empreendedor. Talvez você tenha um sonho de ser um empreendedor. O que é ser empreendedor? Empreendedor é aquela pessoa capaz de fazer, de realizar e de executar, certo? E realizar alguma coisa capaz de transformar a sua realidade em outra realidade. Por exemplo, uma pessoa que seja bem pobrezinha, de repente ela resolve empreender em alguma coisa. E aí, essa atitude dela transforma a sua realidade. Então ela deixa de ser bem pobrezinha e passa a ser uma pessoa que vive, que tem uma vida bem melhor, certo? Suas condições financeiras bem melhor. Então, gente, como ser um empreendedor, certo? O que é ser empreendedor? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa aprende a fazer chocolate. E aí ela resolve vender os chocolates, fazer e vender o chocolate. E aí ela começa, pouco a pouco, compra o material, começa a fazer chocolates, aí começa a vender chocolates, e aí ela começa a ganhar aquele dinheirinho, certo? E aí ela percebe que ela conseguiu, as pessoas gostaram do chocolate, e aí ela começa a fazer mais e mais chocolate. E aí essa pessoa se torna um empreendedor, uma empreendedora, certo? O que se pode fazer para ser empreendedor? Primeiro, você tem que ter uma iniciativa. Você tem que ter uma iniciativa, certo? Ter uma atitude, iniciar. Você deve ser criativo também. Tem que ser uma pessoa criativa, capaz de criar, certo? E fazer com que essa sua criatividade chame a atenção das pessoas. Você também, para você ser um empreendedor, você tem que ter liderança, tem que ser um líder comprometido. De repente você resolve fazer chocolates para vender, e aí você vende hoje e amanhã você não vende, aí depois de amanhã você vende, aí você começa a desanimar, não é perseverante, aí pensa assim, não vai dar certo. Aí não pode, o empreendedor tem que ter um comprometimento. Eu vou fazer, eu vou conseguir, né? O empreendedor, ele tem que acordar cedo, ele tem que trabalhar muito para ele conseguir realmente ter sucesso naquilo que ele quer empreender. Ou seja, sorvete, certo? Ou seja, chocolate, ou seja, pizza, né? Eu vou fazer pizza para vender, eu vou fazer pão para vender, eu vou costurar, né? Eu vou vender sobremesas. Tudo que a pessoa fazer para poder empreender, então ela tem que ser persistente, né? Ela tem que ter um comprometimento, porque senão não vai dar certo. Tem que estabelecer metas. Não, minha meta é essa. Então eu vou conseguir, porque todo começo não é fácil. Todo começo vai ter dificuldades, não vai ser assim, não. Então as coisas vão acontecendo aos poucos. E o segredo é ser persistente. Lembre-se, ter iniciativa, ser criativo, ser líder, ter comprometimento, certo? Alcançar a sua meta
E você tem que ter coragem, porque se você não tiver coragem de sofrer risco, porque você pode pensar, não, e se não der certo? Então o empreendedor não pode pensar assim. O empreendedor tem que ter coragem de correr risco, certo? Para poder realmente chegar onde ele quer, entendeu? Então ele tem que ter coragem. Não, eu vou fazer e eu vou conseguir. Isso é correr risco, certo? E ele precisa acreditar nele mesmo, que ele vai conseguir, que ele é capaz de conseguir, certo? E ser perseverante, sempre olhando o futuro, certo? Sabendo que hoje eu comecei de uma forma simples, mas se eu for perseverante, se eu usar a minha criatividade, certo? Que o segredo do empreendedor, do bom empreendedor, é ele fazer a mesma coisa que os outros fazem, mas de forma diferente. E aí ele vai alcançar muitas pessoas, ele vai conseguir vender, ele vai conseguir lucrar e aí ele vai ter sucesso, certo, gente?